Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre um fundo que está com uma desvalorização de quase 60%, que é o XPPR. É um fundo de lajes corporativas que vem sofrendo desde a pandemia. A gente vai explorar as principais características e vai ajudar vocês a entender melhor como que ele funciona, como a gestão está trabalhando, como que está a alavancagem, a vacância, como estão os seus contratos. Então, continue assistindo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre esse fundo imobiliário. Olá, investidores e futuros investidores. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Bruna, e se você quer aprender sobre ações, fundos imobiliários, se inscreva no nosso canal, pois semanalmente a gente traz conteúdos como esse para poder te ajudar a investir melhor. E esse fundo imobiliário foi sugestão de um inscrito aqui do canal, o Max, está sempre aqui acompanhando e deixando os comentários. Então, se você também quiser conhecer algum outro fundo imobiliário, deixe aqui nos comentários que a gente pode estar trazendo um vídeo como esse para vocês. O XPPR11 é um fundo de laje corporativa, está sendo negociado na data de hoje a 23,45. Distribui um dividend yield nos últimos 12 meses de 15,27. E isso aqui está alto, né, gente? Porque ele teve uma queda muito grande. E como vocês podem ver, a desvalorização dele está quase de 60%. O valor patrimonial justo por cada cota seria de R$ 69,41. E ele está sendo negociado a R$ 23. Possui 65 mil cotistas que está vendo a desvalorização desse fundo e está com a relação de preço sobre valor patrimonial de 0,34. Pagou um último rendimento de 10 centavos por cada cota. Bom, vocês podem ver que o fundo ele é gerido pela XP Asset Management. Teve início em dezembro de 2019. Ele tem como objetivo, né, proporcionar aos cotistas uma fonte de renda regular no meio de distribuição de rendimentos gerados pelos empreendimentos imobiliários que tem dentro do fundo, né, são os aluguéis, e aí, além de oferecer uma possibilidade de valorização patrimonial ao longo do tempo. O portfólio desse fundo, vocês podem ver que ele possui 96% em imóveis e apenas 4% ali em caixa alocado na renda fixa. 100% dos contratos são considerados típicos, ou seja, esses inquilinos podem romper o contrato a qualquer momento e não vai ter uma garantia grande com relação a isso, né? Diferente de quando os contratos são atípicos. Aqui está um pouco da divisão, né, de para quem esses imóveis estão alocados. Como vocês podem ver, ele tem 20% na Shopee, nesse Merck, no Uber, na Cielo, Netflix, que são empresas que estão presentes ali, né, no nosso dia a dia. Com relação aos seus indexadores, a maior parte desses indexadores está alocada ali em IGPM, 60%, e 40% em IPCA, né? E é justamente por isso que a gente tem visto a queda da cotação e a queda dos rendimentos, porque como a gente teve uma queda desse IGPM, os rendimentos acabam sendo também impactados, né? Quando o IGPM sobe, esse tipo de fundo ele acaba valorizando muito, distribuindo dividendos. E quando ele cai, consequentemente, também a gente vê essa queda acontecendo ali no seu rendimento. Com relação ao vencimento dos contratos, a maior parte vai vencer ali 88% em 2025. Com relação à vacância, que é quando esse imóvel está ali realmente desocupado, a gente tem agora no mês de março uma vacância de 47%. Como vocês podem ver, né, o fundo ele conseguiu reduzir a alavancagem dele de 57% para 48%, mas a gente ainda considera uma alavancagem bem alta, né, já que pela regulamentação brasileira para fundos imobiliários é permitido uma alavancagem de até 25% do patrimônio líquido. E assim, os fundos eles justamente se alavancam, né, para poder conseguir mais dinheiro, conseguir mais empreendimentos, mais imóveis. Só que existe um limite, né, que ele precisa respeitar. E quando ele ultrapassa esse valor do patrimônio que ele tem, né, como é o caso do XPPR11, isso acaba sendo prejudicial para o fundo, né, porque o fundo ele pode acabar quebrando, já que ele está tão alavancado, né? Então, gente, antes da gente investir, a gente tem que estar ciente, né, dos impactos que essa alavancagem pode ter sobre os rendimentos do fundo, né? Então, é sempre bom dar uma olhada nos últimos três relatórios gerenciais para ver se tem os fundos alavancados, se está diminuindo a alavancagem, se está aumentando a alavancagem. Ter esse cuidado na hora de colocar um fundo imobiliário dentro da nossa carteira. Aproveita e conta aqui para a gente nos comentários se vocês têm o XPPR, já tiveram e saíram no prejuízo, o que que vocês estão fazendo? Estão deixando esse fundo quietinho de lado ou estão aproveitando que ele está barato
desse jeito para comprar mais e tentar diminuir o PM de vocês. E quando a gente entra aqui no site do Funds Explorer, né, ele traz uma comparação ali de simulação comparando esse fundo com a poupança, né? E se vocês tivessem investido esse dinheiro, R$ 50.000 na poupança, você estaria com mais lucro do que investindo exclusivamente nesse fundo imobiliário, né? Quem tem esse fundo imobiliário na carteira está ali amargando uma queda, né, do seu patrimônio ali de quase 50%, né? E é muito negativo. Então, a gente precisa, de fato, ter muito controle emocional para não sair realmente vendendo tudo ou para não ficar igual um desesperado tentando o tempo todo fazer algum preço médio, né? Porque o risco de fazer o preço médio o tempo todo é que você acaba tendo que investir mais dinheiro, né? E aumentando com isso ali o seu prejuízo, né? Porque se você faz um preço médio e esse ativo continua caindo, né? Você vai ver a sua carteira ali despencando mais ainda. Isso não quer dizer, gente, que a poupança é um excelente investimento, tá? A gente está comparando aqui, no caso do XPPR, que é um fundo que vem sofrendo bastante. Mas se a gente colocar outros fundos imobiliários que estejam se saindo bem, já conseguiram, né, sair dessa crise da pandemia, e já estão melhorando seus rendimentos, já estão aumentando o seu valor patrimonial, vocês vão ver que a maioria das simulações ganha da poupança de longe. E aí é importante a gente sinalizar que nesse momento os cotistas, né, não têm visto valorização dessas cotas. E algum dos motivos para essas quedas do fundo são os movimentos de mercado mesmo, né? A pandemia veio e aí os fundos de tijolos, a maioria ainda não conseguiu se recuperar na sua valorização das suas cotas. Os movimentos de mercado podem interferir, muita gente vendendo, em vez de gente comprar, e acaba diminuindo o preço, né? As oscilações da bolsa, essa volatilidade do câmbio, os fatores macroeconômicos, tudo isso influencia não só no XPPR, mas em qualquer outro fundo imobiliário. A gente também tem como motivo eventos específicos relacionados aos imóveis na carteira do fundo, né? Tem muitos imóveis vagos, a taxa de vacância está alta, vocês vão ver mais para frente, e aí isso acaba gerando um pouco de desconforto em alguns cotistas que preferem abandonar o barco, né? Vender suas cotas mesmo no prejuízo. As mudanças de políticas de juros também. Como o fundo é um fundo alavancado, ele acaba utilizando esses recursos para investir em imóveis e aí pode afetar o custo de crédito e, consequentemente, o resultado financeiro do fundo. Então, esses são alguns dos fatores que podem estar prejudicando o fundo nesse momento. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma. E é sempre importante vocês estudarem o ativo que vocês querem colocar na carteira. A gente está com muitas incertezas no mercado, principalmente no mercado de fundos imobiliários. Então, vários ativos estão em queda. Então, pense bem, diversifique a sua carteira. Evite ficar fazendo preço médio de ativos que às vezes você nem acredita mais, mas que às vezes você só quer segurar para não estar, de fato, acabar não realizando o prejuízo desses ativos. Às vezes é melhor a gente repensar, né, a nossa carteira como um todo e ver de fato o que faz sentido estar dentro ali da nossa carteira. E lembrando, gente, que esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, é uma análise a pedido de um inscrito nosso, Max. Então já deixa aqui nos comentários o que vocês acham, qual outro fundo que vocês gostariam que a gente avaliasse também. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.